para tudo. Hoje eu vou falar diretamente da dor cervical, da cervicalgia. Só que ao longo desses anos dando aula, trabalhando o meu método de tratamento da dor, ensinando vários fisioterapeutas a como direcionar o tratamento da dor e atendendo todos os dias, que isso é muito importante deixar muito claro aqui para essa população que me segue, eu vou te contar os maiores equívocos, os maiores momentos em que meus pacientes, meus alunos se perdem é quando direcionar exatamente o tratamento. Então eles se perdem na relação do GPS, em que momento, como vai avaliar, como começar, qual é a melhor forma de começar, qual o melhor ponto. Então, eu estou dividindo também as lives no direcionamento específico da dor. Ou seja, o tema da live de hoje eu vou falar da cervicalgia, mas um paciente que apresenta uma dor para realizar uma flexão. Quais são os músculos que a gente vai trabalhar, qual é o raciocínio que a gente vai ter, como que a gente vai direcionar para o nosso paciente, o que esse paciente pode aproveitar. Então, para você que está aí sentado, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui no YouTube, aproveita, se inscreve nesse canal que vai te ajudar a transformar o atendimento do seu paciente, tendo segurança e gerando resultado. Resultado é aquilo que você precisa entregar, que é a melhora clínica que ele deseja. Bom, quando a gente fala de dor cervical, quando a gente fala dessa relação direta de cervicalgia, aí é que o fisioterapeuta passeia, aí é que o paciente se perde, porque ele acha que todo tratamento e toda forma de tratar é igual. E muitas vezes até o profissional acaba tendo essa mesma visão, diz que cervicalgia eu tenho que trabalhar a cervical inteira, eu tenho que trabalhar todos os músculos e já vou logo lhe dizendo. Esse é o grande erro, muitas vezes, do fisioterapeuta que trabalha apenas com dry needling, que não tem um método mais direcionado para a dor, que não tem um GPS real de como tratar para gerar o resultado. Preciso deixar isso muito claro, de que gerar resultado não é zerar a dor do paciente no primeiro atendimento. Gerar resultado é reduzir a pressão, reduzir a dor, tá? Gerar conforto para o paciente, melhorar a amplitude de movimento, reduzir um quadro da dor de cabeça e, obviamente, construir o tratamento com esse paciente. Claro, isso precisa estar muito direcionado, porque se tem um grande erro que eu já cometi e que eu falo sempre para os meus alunos, é que a gente não deve achar que nós seremos aquela criatura que no primeiro atendimento vai deixar ele zerado. Não é assim que funciona. A gente gera resultado, a gente entrega esse conforto, essa melhora, a gente dá a celeridade no processo, porque a gente sabe o que está tratando. Então, quando você vai no lugar certo, e muitas vezes esse lugar certo não é aonde dói. E aí é que mora a curva, que muitas vezes o fisioterapeuta acaba se perdendo, porque ele acha que dói aqui, o paciente acha que a dor é ali e ele tem que ir ali. E, gente, não é verdade. Não é assim que acontece. Eu posso te garantir ao longo desses 11 anos e 10 anos estudando profundamente o dry needling e várias outras técnicas e ferramentas para tratar a dor, tá? Vou só puxar uma cadeirinha aqui, porque se a criatura cansar, agora eu já acordei, não vou mais cochilar e dormir sentada, porque na semana passada eu não consegui fazer live porque eu dormi sentada. Quem é que aguenta um negócio desse? Mas as pernas já estão cansadas aqui do dia. Então, gente, o que é essa relação da cervicalgia? Eu vejo muito fisioterapeuta preso nessa relação funcional, né? Em dizer assim, o paciente de cervicalgia, nossa, ele tá aí com esse diagnóstico médico. Existe essa relação muito direta, muito forte para o meu paciente. E agora, o que eu vou fazer? Todos os pacientes de cervicalgia, eu trabalharei da mesma forma. Não. Observe que o título e o tema dessa live é falar de paciente com cervicalgia, dor na cervical, para realizar a flexão. Então, esse paciente está apresentando um quadro de limitação, tá, desse movimento para fazer a flexão. E aí você começa a estruturar.
Ai, professora, mas ele também tem uma dor para fazer extensão, ele também tem uma dor para fazer rotação. Calma, ser humano. A gente vai construir o seu raciocínio para que você junte depois essas possibilidades. Esse raciocínio completamente formado vai ficar aqui, ó, vai ficar muito fácil. Você vai ter um GPS desse negócio. Ou seja, vai estar ali tudo traduzido para você e aí você vai conseguir trabalhar de forma muito mais específica, porque já está aqui, já está integrado o que você tem que fazer. Você foi construindo camada por camada, foi colocando o seu bloco, botando o seu tijolo para que ele fique firme, tá? Então, por isso que eu estou desmembrando essa correlação de dor e trazendo essa correlação específica para a flexão. Porque sim, na prática clínica, dificilmente o paciente chega apenas com a dor para realizar a flexão, ou para realizar a extensão, ou para realizar apenas a rotação ou inclinação. Mas, didaticamente, é preciso e é muito legal que a gente vá desmembrando, somando, para que o aluno, o fisioterapeuta, ele consiga gerar esse resultado muito melhor para o nosso paciente. Combinado? Então já aproveita aí, já encaminha para o seu colega para que ele tenha essa construção junto com a gente, porque toda semana eu estou aqui construindo, somando, para que você entregue aí no seu consultório uma fisioterapia de muita qualidade e especializada em dor. Então, o meu direcionamento é para você que trabalha com paciente de dor. Tá? Ah, Sibeli, mas eu atendo na ortopedia, mas você também atende paciente com dor. Então esse é o nosso direcionamento. E aí a primeira definição... Então eu estava falando dessa construção que a gente vai fazer. Obviamente que o paciente de cervicalgia, o paciente que chega com dor na cervical, ele não chega apenas com a limitação de fazer a flexão. Ele chega com vários outros componentes da dor. Mas, para que a gente construa essa relação, a gente vai pensar nesse paciente de cervicalgia, construindo do princípio que ele não está conseguindo fazer a flexão, e aí a gente vai discutir, vou mostrar esses músculos, vou mostrar como que ter um raciocínio amplo faz toda a diferença nesse momento da construção e chegando no tratamento final. Muito bem. E isso é que muitos fisioterapeutas confundem. Então vamos lá. Se não tá claro para você a sua relação de raciocínio, saber exatamente por que cada músculo daquele está sendo trabalhado, não saber a inervação desse músculo, nem as correlações desse músculo, da passagem desse nervo que pode estar gerando essa influência, você não vai conseguir gerar um resultado eficaz. Então o paciente ele tem uma melhora, mas ele não mantém essa melhora, ele tem uma queda. E aí você começa a ter, poxa, meu tratamento não está sendo eficaz. Então o Dry Needling, que é a minha ferramenta de custo baixo, de resultado em 1 minuto, também não está sendo eficaz. Nossa, o problema é esse Dry Needling, o problema é que eu realmente tenho que comprar um equipamento super caro, eu tenho que ter vários outros equipamentos para poder gerar resultado. Não é bem assim. E essa construção é que a gente vai fazer para que você fique aí mais esperto. Então, qual é a diferença de eu pensar estruturando essa relação da cervicalgia com dor e limitação para a flexão e eu pensar na extensão? Vamos lá. Aí a gente vai viajar e você vai começar a entender, meu Deus, esse método da Sibeli Paranhos é a viagem que eu precisava na minha vida. Vamos lá. Olha só, chegou um paciente para você falando assim, olha, Sibeli, eu não consigo fazer esse movimento da flexão. Já vou começando a dar dica de ouro e até o final dessa live é só dica atrás de dica, é só bomba atrás de bomba boa. E aí, você vai perguntar, olha só, se esse paciente sofreu uma queda, bateu o bumbum no chão, se esse paciente bateu o cóccix, se esse paciente teve alguma adaptação na região sacro-cóccix, se algum tempo atrás, meses atrás, ele começou a sentir uma dor na lombar ou uma dor na região sacroiliaca, tá? Se ele antes começou a ter limitação, por exemplo, para calçar o sapato, para amarrar o sapato, ou simplesmente a entrar e sair do carro e você dizer, meu Deus, Sibeli, que loucura é essa? Mas o cara chegou com a cervicalgia. E aí eu já vou te dizer
Sim, se ele sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de desconforto, alteração sacroiliaca, isso pode estar gerando uma tensão que vai até a cervical. Isso pode estar limitando esse movimento dele de flexão, levar o queixo até o peito. E aí eu ainda vou te dizer mais. Existe uma relação de linha posterior da fáscia de conexão, que ela sai da área do calcâneo, vai até o ilíaco, sacro e depois sobe e finaliza no occipital. E aí, se for um atleta de corrida, por exemplo, que esse cara do triatlo, eu recebo muito atleta desse perfil, desse aspecto, esse paciente pode até ter uma suma de dor lá na cervical, vindo dessa relação de hipersolicitação de gastrocnêmio, de hipersolicitação de sóleo, gerando toda uma cadeia nessa estrutura que é contínua e que está ligada pela tensegridade mecanotransdução. E esse é um dos fatores que justificam o resultado muito massa que a gente encontra, que a gente observa na terapia manual. E isso não vai ser diferente no dry needling. E isso vai somar no seu raciocínio. Mas, Sibeli, o tema da live não era cervicalgia com limitação de movimento para flexão? E continua sendo. Só que no meu método, na minha forma de olhar para que você tenha segurança, para que você tenha resultado, eu preciso te tirar dessa caixa que te colocaram. De que o paciente com dor na cervical, você tem que tratar apenas a cervical. E eu te garanto, não é. Não é, porque o resultado vem, o resultado com segurança, gente, o resultado com uma curva de sustentação, não é aquela melhora que o paciente sai, ai que delícia, estou feliz, estou leve, e no outro dia a dor está toda. Não é isso que eu tô falando pra você, tá? Eu tô falando dessa diferença, dessa construção. E aí eu vou te dizer mais por quê. Além dessa relação do atleta, da dor da recrutamento excessivo da panturrilha, do sóleo, eu falei da queda, de bater o bumbum no chão, de bater o cóccix. O que pode acontecer? Você pode gerar uma tensão enorme na dura mater, que está dessa zona do sacro-cóccix e vai se fixar em C2. Isso pode gerar uma tensão absurda na cervical. E se ele teve esse mecanismo de impacto lá no sacro, tensionou essa dura mater, imagine alguém puxando meu cabelo aqui pra trás, ó, e amarrando meu cabelo aqui atrás. Imaginou? Eu presa aqui nessa cadeira, eu não vou conseguir fazer uma flexão. Então eu quero que você tenha essa visão clara do meu cabelo aqui puxando, imaginando que eu sou um Rapunzel, que está presa aqui no meu pé, ou no meu sacro, que essa cadeira prendeu. Você não vai conseguir fazer esse deslocamento. E aí, você vai colocar a culpa depois na ferramenta que você utilizou. E aí você vai dizer que o dry needling não é a ferramenta que vai estar te ajudando na cervicalgia. Porque o raciocínio do fisioterapeuta tá pobre. Raciocínio pobre, resultado não mantido. Tudo bem, gente? Isso é muito real. Então vamos lá. Essa é a relação e os tipos de diferença no raciocínio da cervicalgia. Então eu já expliquei que a gente está construindo, a gente vai construir a cada semana uma dor para flexão na cervical, uma dor para extensão, e é isso que eu faço lá no GPS. Eu dou mastigadinho para o meu aluno. Então ele não sabe exatamente quando ele sai, não está fixo aqui na cabeça dele como que ele vai fazer esse movimento, como que ele vai tratar. Porque o paciente ele chega com uma queixa de dor ao movimento, ou uma dor parada, enfim. E aí você vai entender qual é o momento de fazer essa correlação específica para ir no músculo. Então esse GPS pronto, muito mais profundo, é o que eu entrego lá. E aí o aluno ele só faz seguir o que eu estou dizendo e no plantão de dúvidas do mês, ele vem pra mim e coloca: Sibeli, eu fiz isso aqui e ainda não foi legal. Você acha que eu tenho que ir em mais algum lugar? Eu tenho que fazer mais cruzamento? Tenho que ir mais longe? E aí você vai ter esse resultado muito melhor. Então, observem que 2 exemplos eu dei. Um, do hipersolicitação recrutamento da panturrilha e do sóleo. Outro, queda, trauma sobre sacro, cóccix, gerando essa tensão repercutindo cá no sacro. E aí, quando você trabalha toda essa cadeia, o paciente, na hora,
começa a dizer assim, meu Deus, que tratamento é esse? Que essa mulher, eu tô com dor na cervical, está indo no meu pé, está indo no meu calcanhar, está indo na minha panturrilha. E eu tô sentindo um relaxamento absurdo, uma vontade de dormir, uma vontade de ficar nessa maca pro resto da vida. Por que isso? Essa vontade de dormir, essa relação de relaxamento que todo paciente de cervicalgia deseja, sonha e quer para a vida dele, é porque o dry needling vai conseguir, trabalhando no local certo, nas zonas certas, porque nós temos estruturas de predominância simpática, parasimpática, então a depender de como você vai utilizar, o que você vai fazer antes, né? Se você já vai direto nessa área da dor, se o paciente está muito tenso, se o paciente não está conseguindo aceitar a agulha no corpo dele. Então, trabalhar esses caminhos é um método direcionado. E aí é que vai encurtar o seu caminho e fazer chegar aonde você deseja, tá? E aí ele vai dizer, caraca, existem várias formas, eu já fui agulhado várias vezes. Mas esse método que você está usando está me dando sensações no meu corpo diferente. Eu estou conseguindo sentir minha cabeça deslocando, desmanchando na sua mão. E aí você começa a ir entendendo. Então sim, você pode começar a tratar a cervicalgia perguntando a ele, por exemplo, eu não vou perguntar apenas se ele corre ou se ele é um triatleta, mas eu vou perguntar a ele se ele já teve um entorse de tornozelo. Hoje eu recebi um paciente, que é meu paciente muito antigo, dentista, ele se acaba de rir, que chegou com uma dor no pé, no fibular, com uma dor projetada vindo do fibular. Essa dor estava localizada também no glúteo médio e mínimo e ele estava com uma dor no ombro, com dificuldade de fazer a abdução. Ele, poxa, será que essa minha dor é porque eu fiquei muito tempo operando? Eu falei, meu filho, você fica muito tempo operando o tempo inteiro, você é torto o tempo inteiro, você não faz tratamento adequado o tempo inteiro. Algo aconteceu. O que mudou na sua rotina? E aí eu perguntei, e sua cervical? Ele falou, nossa, minha cervical também está muito tensa. O que mudou na sua rotina? O que voltou para sua rotina? Ele falou, eu voltei a correr. Hoje eu corri 7 km, um dia eu corro, outro dia eu nado. Então observe que a atividade voltou a ser extenuante, ser muito forte, tá? Será que teve algum mecanismo de adaptação do pé? Será que aonde ele correu mudou? Foi rua, foi esteira? Não sei. O que eu sei é que a fíbula dele desceu e foi para o anterior. E aí gerou toda uma tensão e dor referida, gerou todo um recrutamento e tensionamento de isquios, de glúteo médio, de glúteo mínimo, uma tensão e uma adaptação de várias áreas de vértebras, eu nem sei quantas eu manipulei, porque estavam em sobrecarga de alteração desses fatores de inervação. E aí a dor no ombro e a tensão na cervical eu nem toquei. E aí onde foi que eu agulhei? Eu fui agulhar nos fibulares, eu agulhei no glúteo médio, eu agulhei no glúteo mínimo, eu agulhei a face tóraco-lombar e atendi esse paciente em meia hora e o paciente saiu muito bem. Entenderam a construção? Entenderam como é diferente de eu chegar, pegar uma agulha, enfiar uma agulha onde está doendo? Onde que ele disse que estava doendo? Pô, ele disse que estava doendo no tibial anterior. Mas quando eu olhei o tibial, quando eu avaliei a mecânica, quando eu peguei no calcanhar, quando eu vi o metatarso, falei, cara, não é isso aí que esse paciente está precisando. Deixa eu investigar, deixa eu entender o que mudou na vida dele. E aí, quando eu comecei a agulhar os lugares certos, seguindo o GPS que já está aqui para tratar esse tipo de dor, aí o meu paciente começou a relaxar. Tá? E aí depois eu perguntei como é que tá a cervical, eu fui na cervical, ele falou, não tô mais sentindo uma tensão. Parecia que meu crânio tava assim, ó, puxado para trás. Então tinha alguém me puxando, tinha alguém mantendo a minha atenção. Eu falei, e realmente tinha. Só que esse vinha lá do pé. E para isso eu precisava ter esse olhar amplo, tá? Eu precisava ter uma bagagem para poder conseguir executar esse resultado nele. Entendem, gente, esse processo? Então não é apenas agulhar, não é apenas passar ultrassom, não é apenas botar o TENS no lugar onde dói. E isso é o que mais vem sendo discutido e esses são os parâmetros desse babado.
Sibeli, como que você chegou nessa conclusão? Gente, com muito estudo, com muita verificação, eu consegui construir um método de ensino e um método de atendimento baseado em todas as formações que eu já fiz na minha vida, tá? Então eu fiz a formação de osteopatia, fiz a formação de fisioterapia pélvica, fiz a formação no Instituto Pleasure, fiz minha formação do Dry Needling, agora estou fazendo a pós-graduação em dor no Einstein. Então, eu vou construindo e atendendo todos os dias, lendo artigo, vendo aula, e eu vou construindo para dar resumido para o meu aluno. Então, não foi apenas no curso de agulhamento a seco, no curso de Dry Needling, que eu aprendi como raciocinar. Não foi. Foi uma construção de longas datas, né? Foi na pós-graduação de fisioterapia pélvica, de saúde da mulher. Então, que eu fui trazendo, foi no curso de dissecção anatômica da USP, onde eu vi essas estruturas, onde eu pude correlacionar melhor a fáscia, melhor os mecanismos, entender essa tensibilidade, essa mecanotransdução. Então, são 11 anos de construção que vai ser entregue nesse GPS, que é entregue nesse GPS, tá? E não simplesmente fiz um curso de Dry Needling hoje, fiz o curso mais barato do mercado, peguei a agulha, aprendi a manusear a agulha. É muito fácil manusear a agulha. Só que saber quais são as lesões que você pode causar, quais são os ângulos adequados. Então eu desenvolvi ângulos adequados para que meu aluno não cause uma lesão. Isso pautado na ultrassonografia, nos estudos. Então é esse compilado dessa relação. E como que eu aprendi isso? Foi exatamente somando tudo isso. Tá? Quando foi a primeira vez que eu comecei a ter resultado da cervicalgia na dor, na correlação vindo da panturrilha e vindo do pé? Gente, faz muitos anos. Então, é algo que eu venho somando, testando. Então, por exemplo, saiu um artigo falando que o Dry Needling não é eficaz na cervicalgia. Pera aí. Como foi a análise? Como foi esse método? Onde foi aplicado? Tá? Será que foi visto essa correlação vinda desde o pé? Mas Sibeli, isso é uma viagem. Não, isso é anatomia. Isso é biomecânica. Tudo bem? Então, será que foi feito isso? Então, vamos fazer um estudo comparando todo esse raciocínio de biomecânica, de anatomia vindo do pé, vindo do calcâneo, e vamos comparar um só aplicando aonde dói. São diferentes. São propostas diferentes, tá? E é algo que eu quero muito contribuir de forma científica, que até hoje a pessoa descarada ainda não conseguiu, mas estou fazendo projetos bem próximo, para poder direcionar isso, porque é algo que me incomoda muito em alguns artigos. É a metodologia desse artigo, é a forma que esse artigo foi construído. Então vamos pegar esse raciocínio e vamos aplicar, até pra gente saber, né, como é que é esse resultado, esse corte, essa análise estatística, enfim, como é que ele veio, certo? E uma história que foi importante pra mim. Gente, trabalhar cervical, eu tive uma paciente alguns meses atrás, ano passado, essa paciente me marcou muito, era uma paciente de cervicalgia e com muita limitação de movimento. E era uma paciente que tinha medo de fazer movimento. Então, ela já tinha tido uma crise, ela foi no médico ortopedista, cirurgião, e que disse que o caso dela era uma hérnia extrusa e que nesse quadro dessa hérnia ela não tinha como fazer nenhum tipo de melhora mais com tratamento convencional. Bom, e aí ela não quis. Ela ficou na fisioterapia convencional e não foi obtendo muito resultado, até que a parestesia foi aumentando, a alteração foi aumentando e ela chegou lá pra mim. E aí eu falei, realmente existe um componente bem alto aqui, mas é cervical, tarará, tarará. Não sou contra a cirurgia, que isso fique muito claro. Inclusive, eu estava ontem falando com um colega que trabalha comigo, dizendo a ele o quanto tempo a gente precisa prescrever a cirurgia, que não pode retardar, que tem que ter uma avaliação específica. O tempo de tratamento para um paciente de hérnia de disco não são 2 sessões, não são 3, são meses. Então existe todo um protocolo de atendimento com hérnia de disco mesmo,
para que a gente veja o resultado. E se em 6 semanas esse paciente não evoluiu, a gente tem que caminhar para a cirurgia. E foi exatamente isso que eu passei para ela, né? Então vamos fazer um tratamento, vamos ver. E ela tinha desenvolvido meio que um torcicolo por medo de mexer a cervical por conta da hérnia. E isso me chocou muito. Porque, imagine, tinha um colar invisível no pescoço dela e ela não fazia esses movimentos porque ela tinha medo da hérnia, de que o médico disse que qualquer movimento brusco que ela fizesse, brusco, por exemplo, um choque, olhar para trás, girar rápido, a cervical dela poderia, tipo assim, como foi que ela usou um termo muito interessante, como se fosse dilacerar, acabar a inervação, porque a projeção do disco estava tão posterior que isso poderia acontecer. Então esse foi um caso muito interessante e eu comecei, óbvio, trabalhei a mecânica da cervical, trabalhei as zonas que eram hipomóveis e hipermóveis, mas eu comecei tratando ela lá da panturrilha. E foi um resultado muito lindo, porque ela também, eu acabei descobrindo que ela também tinha uma dor na lombar. E ela estava com tanto medo e colocando tanta relação na cervical. E aí ela me contou que quando ela era muito mais nova, ela tomou uma queda, que ela bateu o cóccix. E aí eu comecei a explicar as relações anatômicas vindo da lombar para a cervical, né, tá? E fui desconstruindo aquela relação e construindo uma relação anatômica nova, mostrando a ela os caminhos, mostrando as inervações e por que tratar desde a panturrilha, do pé dela e influenciar na cervical. Bom, o resultado foi maravilhoso, a paciente perdeu o medo da movimentação, não foi para cirurgia até onde eu sei, porque também nunca mais voltou. O paciente é terrível, né, minha gente? Eu peço assim, vamos fazer um desmame, eu quero te ver uma vez no mês. O ser humano some, ele não tá nem aí pro fisioterapeuta. Não existe amor nessa relação com o fisioterapeuta, minha gente, é paixão com necessidade gritante, desesperadora, aquela coisa, eu preciso de você agora, eu lhe amo agora, depois nem lembra que o ser humano nem passa uma mensagem para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. É surreal essa relação da gente. Vamos lá, coração partido, doído nesse momento. E isso foi uma grande virada, né? No final do atendimento, ela chorava, dizendo assim, eu posso mexer minha cervical. Nossa, eu não tenho mais tanta tensão, eu não tenho mais tanta dor. E aí é que a gente vê que muitas vezes a dor que o paciente está sentindo não é uma relação da hérnia, é dessa descompensação, é desse desajuste que o paciente está apresentando e que você precisa apenas dar esse retorno. E se ele não melhorou em 6 semanas, volto e repito, eu vou avaliar a força, eu vou avaliar a intensidade dessa parestesia e dessa dor. Se eu não conseguir em 6 semanas, eu vou encaminhar ele para cirurgia, tá? Então, Sibeli, você só conta aqui caso positivo, óbvio, né? A gente tem que trazer coisas que deram resultado para que você replique, para que você trabalhe, para que você tenha resultado aí. O que não deu resultado, eu vou estudar aqui para tentar entender e transformar isso num caso positivo. Então, por que é importante eu ter a segurança no meu atendimento, eu gerar resultado no meu paciente, utilizando um raciocínio à distância e completo? O benefício é esse. É aquele paciente que não sai só relaxado. Minha cervical ficou super relaxada, eu ganhei um pouquinho de movimento. Não. O benefício é você entregar a uma pessoa um planejamento de tratamento, correlacionando vários fatos da vida dela, explicando, por exemplo, essa paciente da cervicalgia, ela gostava de correr também. Eu fui explicar o porquê que ela precisava alongar a panturrilha todos os dias, qual era essa correlação da cadeia dela, por que era tão importante ela fazer esses equilíbrios, né? E isso de forma contínua, por que ela tinha que liberar essa fáscia plantar, por que ela tinha que liberar a região de quarto ventrículo. Expliquei a relação do uso e com o que ela ia fazer em casa, das mobilidades, de trabalhar as primeiras vértebras cervicais, mas de mobilizar o sacro. Gente, o benefício é aquele paciente satisfeitíssimo, sabe? De dizer assim, olha, eu quero ficar bem. E esse ficar bem, a gente não é prometer que a gente vai gerar essa hérnia zerada, não. Esse ficar bem
ter a minha qualidade de vida, é fazer o esporte que eu quero, é apenas isso. Então, dessa forma, você consegue ver que aquele paciente, ele não vai ficar com aquela indicação só para ele. Eu tenho a minha fisioterapeuta. Ele vai querer que todas as pessoas tenham acesso ao seu raciocínio amplo, ao seu raciocínio que gera resultado, que melhorou ele, que tirou ele da crise, sabe? Isso sem manobras loucas, sem tacar fogo, sem fazer teste no paciente, isso de forma segura, trazendo essa eficácia, tá, gente? Isso é muito importante. E por isso que é tão importante a gente investir na capacitação, investir tempo, investir dinheiro, porque quando a gente investe, que a gente passa essa segurança, o paciente vem. E ele vem te tratando com tanto carinho. Não é aquela paixão que não virou amor, mas ou um amor que tá ali guardado. Ele volta e diz assim, essa aqui é a minha fisioterapeuta. Ou na crise que ele tiver de dor, ele vai lembrar de você. Ele vai dizer assim, caramba, eu tenho que ir lá naquela criatura porque eu sei que ela vai gerar o resultado para mim. Esse é um dos maiores benefícios, né? É o maior benefício de você atender paciente com dor. É aquele benefício que aquece a alma, sabe? Que você termina o dia falando assim, eu sou fisioterapeuta porque eu utilizei minhas mãos, eu utilizei o movimento, eu utilizei a agulha, mas eu utilizei a agulha dentro de um raciocínio profundo da anatomia, da biomecânica. Gente, não tem preço, não tem preço. É surreal. E quais são as vantagens, Sibeli, de utilizar o dry needling na cervicalgia? Gente, quando você utiliza o dry needling, a gente provoca alguns eventos. Esses eventos são eventos químicos, eventos elétricos, que vão em segundos reduzir principalmente, inicialmente, a concentração de uma substância chamada acetilcolina, que é responsável pela contração muscular, manutenção. E aí vários outros substâncias químicas, elas vão ficando ali. Então, sabe aquele paciente que está com a dor na cervical, que você coloca a mão e ele sente muita dor, e essa dor, ela gera uma dor referida, tem uma sensibilidade, tem um pulo, né? Um twist response. Essa sensibilidade está associada à concentração de bradicinina e prostaglandina, E2. Então, quando eu insiro a agulha, em segundos eu começo a fazer uma modulação dessas substâncias químicas, eu começo a alterar o padrão de nocicepção, ou seja, de como essa condução da dor ela acontece. Eu bloqueio essa condução temporariamente, eu libero endorfina, então eu reduzo a ativação simpática, né? O simpático ali, aquele paciente que está super agitado, super tenso, e aí eu começo a gerar o equilíbrio que meu paciente deseja, a gerar o relaxamento que meu paciente deseja, e isso é sensacional, tá? Por isso que é um dos grandes benefícios. E se eu não utilizar o dry needling, Sibeli, se eu não utilizar esse método de raciocínio que vai além do tratamento, além do direcionamento, você vai ficar no mesmo. Então, sem o dry needling, você vai utilizar muito a sua mão, você tem maior predisposição. Hoje deu de tudo, deu câmera caindo, deu espirro, misericórdia, vamos lá. Só não cochilei, né, minha gente? Então tá tudo certo. Você vai utilizar muito a sua mão, então você vai cansar muito mais a sua mão. Tem pesquisas aí claras de que o fisioterapeuta tem muita lesão, tem muita disfunção em punho, em antebraço, em ombro, em cervical, porque a gente utiliza muito as mãos, a gente faz muito movimento repetitivo. Então, por isso que eu utilizo o dry needling para o tratamento, né? Eu utilizo o dry needling para fazer essa junção, porque em 1 minuto que a agulha está inserida, ele vai começar a modular essas substâncias e vai começar a gerar o relaxamento que a gente deseja e a liberação da musculatura que a gente quer, tá? E aí começa a modular e depois eu posso inserir outras manobras, outras técnicas da quiropraxia, da terapia manual, de movimento, de exercício, de estabilização. Então eu começo a gerar esse equilíbrio super profundo para o meu paciente que vai dar super certo. Então essa é uma das vantagens. Qual é o melhor momento para que eu comece o tratamento do meu paciente de cervicalgia com dor para realizar a flexão anterior? O momento é na chegada.
Então lembre assim, ó, o primeiro atendimento, o paciente está angustiado, ele está limitado, ele está duvidando daquele resultado, ele está querendo sair dali curado, ele está indo até você porque ele já tomou muita medicação, porque ele já fez todos os exames e falaram coisas terríveis sobre a cervical dele, que ele tem bico de papagaio, que ele tem uma hérnia de disco, que ele pode perder o movimento, que ele pode perder a respiração. Então todos os booms negativos ele já teve. Então ele chega com você, pra você, com uma carga de desejo muito alto, muito grande. Então eu quero nesse momento. E aí a gente vai entregar essa possibilidade para o nosso paciente desse resultado com a segurança que ele deseja, porque ele quer sentir isso do profissional, de que é uma construção desse atendimento, né? Então você vai começar naquele momento indo nos músculos certos. Então vamos lá, com o agulhamento eu não preciso ficar, com o dry needle eu não preciso ficar gastando a minha mão lá na panturrilha, não vai dar tempo, eu vou ficar muito tempo, depois eu vou ter que vir na cervical, depois eu vou ter que ir na base do crânio fazer uma liberação e isso vai gastar muito tempo. Então, seguindo o método, né, seguindo o GPS, eu vou lá na panturrilha do meu paciente, coloco uma agulhinha, vou lá no sacro, vou lá no glúteo ao máximo, coloco outra agulhinha, vou lá na sutura lambdoida, no crânio, coloco outra agulha, vou na musculatura que está em grande tensão, então o esplênio da cabeça, é o levantador da escápula, é o trapézio, eu vou lá e coloco a agulha onde eu quero. Então eu consigo dinamizar, eu consigo gerar muito mais resultado. Mas observe que não é apenas fazer o dry needling por fazer. Eu construí para você um raciocínio embasado na anatomia, na biomecânica, na experiência, na junção de todos esses estudos, para que você entenda onde é que você deve ir para gerar o resultado que você deseja, tá? Peraí que eu perdi minha próxima pergunta aqui. Então o melhor momento é nessa chegada. E você pode trabalhar desde esse primeiro atendimento, esse raciocínio amplo, seguro, que vai gerar resultado no seu paciente. O que mais vale fazer, Sibeli, é um relaxamento com as mãos na cervical do meu paciente ou fazer o dry needling? Meu irmão, é o seguinte, você vai fazer os dois, sabe por quê? Porque o dry needling você vai deixar 1 minuto, 2 minutos, depois você vai lá e alterna com a terapia manual. Você vai estar se poupando, entregando o resultado para o seu paciente e somando várias técnicas. Então você consegue atender mais paciente porque você diminui o tempo que você fica com esse paciente. Então quando você vai pegando a prática, tendo o GPS aqui para gerar o resultado que o seu paciente quer, que você quer, já está aqui, já está gravado, já está ali na sua mão, em meia hora você consegue fazer um excelente atendimento para o seu paciente. E ele vai ficar muito feliz com a redução da dor, com a melhora do movimento, com a volta da atividade física, que é o que a fisioterapia entrega. É uma redução, é uma melhora na funcionalidade. Beleza? De quanto em quanto tempo, Sibeli, eu posso e devo fazer o meu tratamento para a dor cervical do meu paciente? De quanto em quanto tempo eu posso utilizar o dry needling? Gente, você pode utilizar todos os dias, sim, pode. Mas eu gosto de fazer um atendimento e esperar algo que o corpo entrega muito, que é a homeostasia e a autocura. Então, quando eu faço uma técnica hoje no meu paciente, eu gosto de aguardar 2 dias, 24 horas, para poder de descanso, para poder encontrar ele no outro dia, porque esse corpo ele vai se regenerar, esse corpo ele vai apresentar uma resposta. E não adianta eu sobrecarregar de técnica, eu sobrecarregar de tratamento, eu fazer muita coisa, porque esse corpo não vai conseguir se adequar, ele não vai conseguir responder. Então eu preciso ter calma. Gente, eu já errei muito por conta do meu ego. A minha vontade de entregar a melhora para o meu paciente era tão grande que eu acabava, e eu tinha tantas técnicas na minha mão, tantas possibilidades para fazer para o meu paciente, que eu queria entregar todas elas de uma vez só. E várias vezes, em vez de eu melhorar o meu paciente, eu piorava o meu paciente,
porque eu entregava tanta coisa e eu não dava um tempo para esse corpo se readaptar, para ver se é aquela ferramenta mesmo que é interessante para o meu paciente, para ver se esse meu paciente tem uma reação, uma alteração genética, e aí lá no GPS eu explico quais são as alterações todinhas que podem gerar nesse paciente por conta de uma alteração genética. Então observe que existem várias correlações que estão amarradas nesse processo de avaliação. Então é preciso saber avaliar, é preciso saber quando utilizar o método desse processo, tá? Até onde usar para um quadro de cervicalgia esse raciocínio mais completo, o dry needling, até onde usar? Bom, se você está fazendo as liberações, os trabalhos na relação músculo-esquelética com seu paciente, e esse paciente em 24 horas a dor volta igual, bom, não é uma disfunção apenas músculo-esquelética, existe uma disfunção visceral ali somada. Então aí a gente já vai passar para as outras correlações, avaliações, não só visceral, mas craniana, até da própria hérnia, o tempo, o sinal, o sintoma. Então não é sempre utilizar a mesma ferramenta, é sempre utilizar o diagnóstico diferencial, o raciocínio clínico, o poder da avaliação, do direcionamento. Aí sim você consegue montando algo mais firme, mais direcionado, tá? Existe alguma exceção em que fazer o dry needling não é bom para a cervicalgia? Existe, como toda técnica, a avaliação, a gente tem que pensar se o paciente tem alergia à agulha, se o paciente tem medo de agulha, se o paciente tem um aumento de alguns fatores, e aqui eu estou tentando te falar exatamente, a mente fugiu, colecistocinina 8, orfanina, que são concentrações mais altas que podem gerar uma piora da dor, ou seja, uma alteração genética que esse paciente pode ter e ele pode estar apresentando aí para você, tá? E aí não é interessante a gente utilizar, mas é preciso avaliar, é preciso direcionar para esse paciente para ver se está legal mesmo. Quais são os efeitos colaterais que o dry needling pode gerar num paciente de cervicalgia com dor para realizar a flexão? Gente, os efeitos colaterais, como todas as técnicas, vai depender muito de como que foi o trabalho desse fisioterapeuta. Então aí é que mora realmente o pulo do gato. Cara, eu fico muito pirada assim quando eu vejo pessoas que não trabalham com dor, que não têm experiência com dor, não têm experiência nenhuma do dry needling, dando uma formação sem um direcionamento, sem um método específico, sem um olhar mais profundo. E aí, depois eu vejo pessoas dizendo assim, o meu paciente piorou da cervicalgia utilizando o dry needling. Bom, existem algumas variáveis que podem estar gerando isso. A quantidade de agulhas, se usou uma técnica profunda ou superficial, se esse paciente foi muito estimulado com outras técnicas. Então, existem vários processos que vão entrando aí nesse babado todo, tá? Então, não é apenas a agulha. Existem várias possibilidades, como eu citei aqui agora. Eu tenho algum exemplo de que isso já aconteceu? Ai, gente, já. Tenho vários exemplos. Tenho vários, assim. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eram de um aluno e ele achou que o paciente piorou naquele processo e aí o paciente veio pra mim. Quando o paciente veio, professora, esse paciente tem uma alteração genética, ele não se dá bem com o dry needling. Quando eu fui ver, não, vamos lá, você não está utilizando o método corretamente. Então, não necessariamente você precisa começar aplicando a agulha exatamente em cima do ponto gatilho. Você pode inserir na origem, na inserção, você pode trabalhar na fáscia, você pode trabalhar apenas pensando em liberar a área de passagem do nervo que nerva o músculo, você pode trabalhar no crânio. Entendem a diferença? E aí, quando eu vejo, o aluno não está utilizando o método corretamente. Ele não está seguindo o GPS, ele não está indo profundamente no que é preciso, tá? E aí, quando o aluno começa a usar o método certinho,
trabalhar dentro do processo. Ai, Viviana falando aqui, justamente a sensação que eu me refiro, tem alguém me puxando, olha aí, o exemplo clássico lá da dor cervical, né, puxando pra trás. Nossa, quanta gente já entrou aqui. Tá me descrevendo, sou a modelo da aula. Adorei, gente. Sabe o que é, Viviana? É que é muito comum, os quadros eles se repetem muito. Só que o olhar não, a avaliação não, a avaliação ela tem que ser mais profunda, a avaliação ela tem que ser mais direcionada, a avaliação ela tem que ser mais específica, para que você não vá sempre agulhar no mesmo lugar, estimular da mesma forma. Não é assim. Eu preciso saber aonde eu estou indo, por que eu estou fazendo, quais são as alternativas, e não ficar insistindo no mesmo lugar, da mesma forma. Não é isso que a gente deseja, não é essa mesma condição que a gente quer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta para quem tá aqui correlacionando a cervicalgia? Tem algumas perguntas lá na caixinha que eu comecei a responder. Até amanhã eu respondo. Ai, você já tem ou teve medo, vergonha, receio desses tratamentos, de algum tratamento, de alguma intervenção correlacionada à cervicalgia? Ai, gente, já, muitas vezes. É algo que me incomoda muito quando eu vejo um tratamento não sendo eficaz, não gerando resultado, não passando segurança para o paciente, sabe, tateando no escuro? Então agora eu vou usar a ventosa, agora eu vou usar a técnica manipulativa da quiropraxia, agora eu vou usar a técnica craniana da osteopatia, agora eu vou utilizar, sei lá quem, de estrutura. Quando eu vejo esse processo muito perdido e sem um raciocínio clínico real, é algo que me revolta muito, porque isso vai chegar lá na ponta, que é no paciente, que está botando toda a sua fé na fisioterapia, na avaliação. Então, como eu comecei a live dizendo, se o profissional ele sabe o momento certo que ele deve entrar, o momento certo que ele deve indicar para um outro profissional, um médico, né? Isso faz toda a diferença. Mas mais do que isso, a minha grande medo, vergonha é quando eu vejo como eu já fui antes de investir no conhecimento, que não é pouco, não é pouco tempo, não é pouco de investimento. Quando eu vi tudo isso, quando eu vejo um profissional que simplesmente está ali nu e cru, que não se atualiza, que leva muito tempo, que não estuda, que não busca novas ferramentas, que não busca chegar no que é a nossa obrigação para quem trabalha com dor, que é melhorar o paciente. É só isso que ele quer ser. Ele não quer você bonito, ele não quer você sorrindo, isso aí tudo é extra, tá? Ele não quer o melhor cafezinho da clínica, o melhor sequilho, o melhor estacionamento, tudo isso está dentro do pacote. Mas ele está indo em você porque ele quer melhorar a dor dele, ele quer melhorar a disfunção dele, ele quer melhorar aquilo que ele apresenta, tá? Então, essa live, ela veio com esse objetivo, de tirar você da caixinha ali fechada, de que tratar a cervical tem que tratar apenas a cervical do paciente. Paciente com ponto gatilho na região de subooccipital. Quais áreas que eu devo agulhar? Bom, paciente com ponto gatilho. Comecei falando, tá, Fernanda? Vamos avaliar o que ele faz. Ele corre, ele já teve um entorse de tornozelo. Esse entorse de tornozelo gerou uma retração nessa cadeia posterior dele. Ele já teve uma queda, ele já bateu o sacro, ele já bateu o cóccix. Será que gerou tensão nessa dura mata até a cervical, gerando essa tensão na musculatura suboccipital? E aí você vai ter que agulhar desde da panturrilha. Você vai ter que agulhar desde o solo, tá? Mas não são muitas agulhas, gente. A agulha ela precisa ficar o tempo mínimo de 1 minuto. Então eu posso trabalhar às vezes com 2 agulhas, 3 agulhas e eu posso gerar o resultado que eu desejo no meu paciente. Tudo bem, Fernanda? Então, trabalhar esse olhar com maior profundidade, avaliando o que ele tem. A história clínica do que esse paciente precisa.
né, o que ele já apresentou de intercorrência, de alteração. É assim que a gente vai conseguir ter um resultado real dele. Respondido? Ficou mais claro? Me responde aí, pessoas. Ela tem crise de ansiedade. Crise de ansiedade tem uma hiperativação simpático-tônica. Mas a ansiedade é um reflexo que gera uma tensão a mais na musculatura, tá? Pode ter sim, pode ter sim. Mas o Dry Needling não vai tratar a ansiedade dela. Ele vai reduzir temporariamente a ativação simpática, a agitação, a simpaticotonia, tá? Mas não vai tratar a ansiedade dela, não. Tem que ir mais profundo. Ai, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Que bom que ficou claro. Muito bem. E se ficar mais alguma dúvida, você bota lá na caixinha que eu respondo pra vocês. Lembrando sempre que todos os dias eu abro a caixinha de pergunta aqui no Instagram, lá no Stories, para chegar mais perto de você, para gerar resultado, para que você atenda o seu paciente com segurança, para que a gente junto possa construir uma fisioterapia melhor. Então, um grande beijo, boa noite, muito obrigada, até a próxima quinta-feira.